Capítulo 43. Avançando mais níveis. Do 27 para o 39. Ele conseguirá avançar 12 níveis. Exceto quando ele entrou em sua primeira dungeon instantânea no nível 1 e conseguiu 17 níveis, ele não tinha evoluído tanto em tão pouco tempo. Antes, quando tinha um nível menor, era esperado que evoluiria rapidamente, mas não era o caso agora. Sendo assim, tudo poderia ser atribuído para o número de raids que ele tinha completado com Yo Jin-ho. Faz 4 dias desde que começamos as raids juntos. Passamos por 9 dungeons desde então. E essas 9 dungeons eram de rank C, a maior dificuldade que ele poderia solar por enquanto. Era realmente uma velocidade insana. Mas, para os outros caçadores que precisavam de portões de rank C, era um desastre que tinha acontecido. Mesmo Yo Jin-ho, que viu Jin-ho diminuir o tempo de limpeza, estava impressionado. Claro, tudo fazia sentido para Jin-ho. Afinal, com cada nível que Jin-ho subia, finalizar a mesma dificuldade ficaria mais fácil. 12 níveis em 9 dungeons, era praticamente um nível por dungeon. E ainda faltavam outras 10 raids. Se ele completasse as 19 raids que prometeu para Yo Jin-ho, ele poderia aumentar em mais 4, 5 níveis. Ele se lembrou que derrotou um caçador de rank B quando estava por volta do nível 20. Ele não tinha mais certeza do quão forte ele tinha ficado. Meu coração está rápido. Jin-ho colocou a mão sobre seu coração. Ele sentiu as batidas vigorosas. Beadum, beadum, beadum. Era excitante a experiência de ficar mais forte no dia a dia. Tudo isso era algo que ele nem poderia sonhar no passado. Pensar que ele poderia apreciar entrar em um portal e limpar uma dungeon. É porque posso confirmar minha força a cada vez. Conforme ele upava, seus atributos aumentavam. Caçar as bestas mágicas lhe dava certeza da mudança de sua força. Caçar. Ele realmente sentiu que se tornou um caçador. A ideia de caçar não era mais estranha para ele. Agora, ele tinha um novo objetivo. O castelo demoníaco. Ele era nível 21 quando entrou pela primeira vez. Desde então, ele upou quase 20 níveis. Jin-ho pensava se isso seria suficiente, mas então se lembrou do Cerberus e perdeu a certeza. Se eu entrar nos portões do castelo e encontrar algo que eu não consigo fugir. Ele teve calafrios. Seria bom se ele pudesse escapar usando a furtividade, mas mesmo isso não era uma possibilidade garantida. Você poderia ter sucesso 10 vezes em sequência, mas um único erro poderia custar sua vida, essa era a vida de um caçador. Então ele precisava de uma certeza absoluta. A certeza de que ele poderia lutar contra algo tão forte quanto o Cerberus e vencer. O nome a Cerberus estava em vermelho. As dificuldades dos monstros eram classificadas pela cor do nome. Fora do castelo demoníaco, Jin-ho ainda não tinha visto outro monstro com o nome vermelho. As outras dungeons instantâneas que ele tinha entrado até então só continham monstros de nível baixo, incluindo o Shopping Mirai hoje. Mas algo estava errado. O que é? Quando ele pensou sobre ter visto só um monstro com o nome vermelho no castelo demoníaco, alguma coisa parecia errada. Como se ele estivesse esquecendo de algo. Eu já vi algum monstro com o nome vermelho fora do castelo demoníaco? Isso era impossível. Mesmo no nível 21, ele quase morreu lutando contra o Cerberus. Se ele tivesse encontrado outro monstro com o nome vermelho antes disso, ele certamente teria morrido. Ah! Jin-ho suspirou incrédulo. Sim, com certeza teve uma vez. Uma vez que ele correu de um monstro com nome vermelho até ele quase morrer. A missão de penalidade. As centopeias que ele encontrou no deserto tinham nomes vermelhos. Centopeia gigante da areia com presas venenosas. Por causa do tempo que havia passado, junto do fato que ele não tinha ideia do que estava ocorrendo na época, a memória desses monstros tinha desaparecido da cabeça de Jin-ho. Se eu puder matar essas centopeias com facilidade. Então ele conseguiria a certeza que ele poderia limpar o castelo demoníaco. Já que havia mais de uma centopeia, ele poderia até se testar contra múltiplos inimigos. O problema era como ele iria voltar para lá. Não fazer a missão diária é o único jeito? Não havia tanta perda envolvida. Ele ainda ganharia a mesma quantidade de pontos de habilidade, mesmo se fosse a missão de penalidade. Vamos tentar a zona de penalidade amanhã. E pensar que ele não faria a missão diária só para receber a missão de penalidade. Jin-ho lembrou da vez que ele correu pela vida e riu. Será que eles vão dar experiência e itens? Jin-ho não conseguia esconder o sorriso. Nessa hora, Jin-ho sentiu a presença de alguém saindo do elevador no fim do corredor do lado de fora. Eram passos leves de uma garota. Seu jeito de caminhar era familiar para ele. É a Jin-a. Eram 11 da noite, normalmente o horário que sua irmã chegava em casa. Jin-ho se levantou e abriu a porta antes mesmo que ela pudesse tirar as chaves da bolsa. Oh! Jin-a brincou com seu irmão. A primeira vez que ele fez isso, ela quase foi parar no teto, mas ela já se acostumou com esse jeito de cumprimentar. Dizem que seres humanos podem se acostumar com qualquer coisa. Estou em casa. Bem-vinda. Jin-a cumprimentou alegremente seu irmão e então caminhou para o quarto dela. Ela estava quase fechando a porta, quando parou. Opa! Ela colocou a cabeça para fora do quarto. Tem algum tempo livre essa semana? Essa semana? Por quê? O professor me pediu para marcar uma reunião de pais e mestres com você. Mas não posso fazer nada se você não estiver livre. Como se o professor tivesse a mandado em uma importante missão, Jin-a parecia nervosa. Reunião de pais e mestres. Como uma veterana no ensino médio, Jin-a deve estar ocupada com a escola. Ele queria dar uma desculpa de que não tinha tempo, mas graças a alguém, ele tinha um dia que estava completamente livre. Yo Jin-ho, você não ajuda em nada. Jin-ho respondeu depois de pensar um pouco. Quinta. Sério? Obrigada, opa. A expressão de Jin-a brilhou. Sentindo que ela estava para correr em sua direção e lhe dar um abraço, Jin-ho levantou a mão. TCH.
Jin-A resmungou alguma coisa para ele e fechou a porta. Jin-Woo suspirou sobre sua situação. Além de raids sem fim, ele queria visitar a zona de penalidade agora, ele tinha que ir para uma reunião de pais e mestres na quinta. Iria ser uma semana cheia. -8. Missão de mudança de classe. Jin-Woo saiu de casa bem cedo pela manhã. A programação de hoje estava cheia de trabalho. Yoo Jin-Ho tinha lhe dito que reservou 4 portões. Como eles fariam uma pausa amanhã, o jovem homem queria cuidar do equivalente a 2 dias de raids em um dia. Bom, quando penso na velocidade das últimas limpezas, ele poderia com certeza cuidar de 4 a 5 raids em um dia. O único fator limitante era o número de portões de rank C aparecendo na mesma área. Então hoje foi um dia de sorte. Ele andou feliz para fora do apartamento, mas ele não viu o bongo de Yoo Jin-Ho que sempre estava esperando por ele. Além disso, ele sentiu uma presença desconhecida por perto. TSK. Se não fosse pelo que aconteceu ontem, não teria se importado. Mas não depois daquele encontro. Eu até avisei eles. Jin-Woo descobriu quem observava na esquina. O homem em um terno estava checando a hora em seu relógio e não percebeu Jin-Woo se aproximando. Jin-Woo falou em frente ao homem. Com licença. O homem pulou em surpresa. Esse Sr. Sung Jin-Woo. Parecia que ele tinha visto um fantasma. Bem, é por isso que escondi minha presença. Jin-Woo estalou a língua por dentro. Você é da guilda do Tigre Branco, certo? Sim. Eu sou Yun Jae-Shu da 2ª Divisão de Gerenciamento da Guilda do Tigre Branco. Ele parecia com o subordinado que An Sang-min estava conversando ontem. É uma honra conhecê-lo, senhor. Yun Jae-Shu estendeu a mão com cuidado. Ele estava pedindo por um aperto de mão, mas Jin-Woo não estava no clima. Vendo Jin-Woo apenas olhando sem resposta, Yun Jae-Shu ficou vermelho e recolheu a mão. Não deixei claro que não vou entrar em uma guilda por enquanto? Yun Jae-Shu balançou a mão com vigor. Não é por isso que estou aqui. Então o homem estendeu o copo que estava segurando na outra mão. O que é isso? Pelos lados foscos do copo, Jin-Woo viu um líquido estranho com cor viva. Yun Jae-Shu ergueu a cabeça com orgulho e disse. É suco de vegetais. Eu fiz pessoalmente, posso garantir a qualidade. Yun Jae-Shu não abaixou a mão dessa vez. Jin-Woo hesitou e depois pegou o copo. Então, você está me dizendo que estava esperando o amanhecer só para me dar isso? Sim. Afinal, o senhor tem que pensar na sua saúde. Jin-Woo queria perguntar por que a guilda do Tigre Branco estava preocupada com sua saúde, mas ele parou. Yun Jae-Shu abaixou a cabeça e então deu um largo sorriso enquanto ia embora. Então, te vejo depois, caçador Nin. O homem acenava para ele enquanto desaparecia no horizonte. Jin-Woo balançou o copo de volta para ele. Que homem engraçado. Depois que Yun Jae-Shu foi embora, Jin-Woo olhou para o copo. Ele ouviu falar de um vendedor de seguros que tentou ganhar alguns pontos com um potencial cliente oferecendo iogurte, mas esse homem era provavelmente o primeiro na história a trazer suco de vegetais caseiro para um potencial cliente. Bom, eu não deveria jogar fora. Provavelmente não estava envenenado. Não que isso funcionaria contra ele. Ele pensou em pelo menos experimentar. Gu. Jin-Woo bebeu o suco e estava surpreso. Uau, é bom mesmo. Uma voz familiar veio de trás. Yun-Nin. Virando-se, ele viu Yoo Jin-Ho se aproximando. Sorridente como sempre, o jovem homem apontou para a direção que Yun Jae-Shu caminhou. Yun-Nin, quem era esse agora há pouco? Eu vi ele esperando por aqui faz um tempo. A resposta de Jin-Woo foi curta. Um vendedor de seguros. Como esperado, Yoo Jin-Ho aceitou a explicação sem dúvidas. Jin-Woo olhou em volta e perguntou. Onde está seu carro? Se o jovem homem viu Yun Jae-Shu esperando por ele, isso quer dizer que ele também estava esperando por perto, mas Jin-Woo não viu seu carro. Eu estacionei por ali, Yun-Nin. Por quê? Não tem relatos de um serial killer nessa área? Não sou daqui, então as pessoas estão me olhando de forma esquisita. Jin-Woo balançou a cabeça, entendendo. Era um incidente que estava com foco nos noticiários. As vítimas eram na maioria jovens mulheres. Disseram que já foram 2 assassinatos só nesse mês. Claro, se as pessoas vissem um bongo estranho estacionado na porta do apartamento. Fazia sentido os vizinhos terem suspeitas. Jin-Woo bebeu o resto do suco e começou a caminhar em direção aonde Yoo Jin-Ho estacionou o carro. Vamos lá. Sim, Yun-Nin. As bestas mágicas dessa vez eram homens lagartos. Como seu nome implicava, os homens lagartos eram humanoides com forma de lagartos. Andando em 2 pernas, eles usavam tanto armas quanto magia. Os magos homens lagartos eram poucos em número, mas eram um inimigo irritante. 2 bolas de fogo apareceram nas mãos do mago homem lagarto. Magia? Enquanto Jin-Woo tentava chegar no mago, os 2 homens lagartos que estavam a postos de guarda levantaram suas lanças. Seus reflexos de réptil eram rápidos. Jin-Woo pulou para trás para se esquivar das lanças, mas as bolas de fogo eram lançadas em sua direção, uma atrás da outra. Voo Osho. Yun-Nin, cuidado. Yoo Jin-Ho gritou de longe. Bang. A caverna balançou com a explosão. Continua no próximo capítulo.